semana passada, nós quase votamos aqui um projeto que proibia todo o comércio do município de Maringá aos domingos. Todo. Não era a intenção dos autores, eu sei, mas o texto dizia isso. Quando foi identificado esse problema, a sessão foi adiada e agora vem um novo texto que acredito que até os autores entendem que é melhor do que o anterior. Em relação à discussão hoje que nós temos aqui na casa, como costuma acontecer quando a gente trata de política pública, tem argumentos bons para os dois lados sempre. Para quem quer o fechamento de alguns mercados na cidade, a família tem que ser protegida, o descanso aos domingos deveria ser a regra, é bom que isso acontecesse para ficar com os pais, ficar com os filhos. O projeto protegeria os pequenos comerciantes que estão sofrendo com a concorrência dos grandes, que os donos do supermercado deveriam pagar mais para os seus funcionários aos domingos, mas não pagam. Alguns pagam um bônus, né? Ontem eu conversando com alguns. Eu disse alguns. Ontem conversando no supermercado com alguns funcionários, eles me disseram que recebem um bônus, mas têm que gastar no próprio mercado com que eles não concordam. Do outro lado, quem é contra o fechamento diz que essa regra gera emprego, em especial Vamos garantir a palavra do vereador, gente, por favor. Que essa regra gera emprego, em especial no momento de crise como nós estamos vivendo, que trabalhar aos domingos é a regra para muita gente, como acontece em shopping, como acontece em hospitais, em farmácias, em postos de gasolina, em serviços essenciais, como polícia, bombeiro, SAMU, enfim, que isso gera mais opções para as pessoas. Deixa eu só falar, gente, só um pouquinho. Deixa eu falar. Que isso gera mais opções para as pessoas têm liberdade nas suas escolhas, têm mais flexibilidade nos horários para fazer o que querem, e que os pequenos, na verdade, não são os comércios de bairro, mas sim os funcionários que trabalham nas grandes lojas. Isso é preciso levar em conta. Eu me inclino nesse segundo lado. Eu acredito que nós não devamos fechar os supermercados aos domingos. Eu só queria dizer que a democracia às vezes é comparada com um jogo, mas é um jogo que segue um livro de regras. E esse livro de regras é a Constituição Federal. Eu, como advogado, tenho compromisso com isso, em ser coerente com o que trabalho e defendo. Nós temos uma federação no Brasil. Deixa eu falar só um minutinho. Nós temos uma federação no Brasil, com a União, com os estados e com os municípios. E cada ente tem um limite para legislar. Cada ente tem uma competência dentro da qual pode trabalhar. O município no Brasil não legisla sobre diversas coisas. Não legisla sobre direito criminal, não legisla sobre direito civil, não legisla sobre direito do trabalho, e não pode o município determinar fechamento de comércio. Isso é uma regra da nossa legislação. Se a gente estivesse falando aqui sobre horário de funcionamento, seria diferente. O Poder Judiciário brasileiro reconhece que o município pode estabelecer horário. Poderíamos, por exemplo, estar aqui discutindo se o mercado poderia abrir das 8 ao meio-dia ou das 8 às 14 horas. Isso a gente poderia fazer. O que a gente não pode é proibir irrestritamente. Então, isso eu tenho um compromisso com a verdade. Acredito que, caso essa lei seja aprovada, ela vai ser derrubada pelo Poder Judiciário. Mas há ainda outros motivos para essa lei ser considerada inconstitucional. Há quem diga que essa lei não está proibindo a abertura dos supermercados, está apenas regulando. Não é verdade. A lei, ela está dizendo que caberá aos sindicatos, em comum acordo, definir quem abre e quem fecha em Maringá. Isso significa, no fundo, que caberá um só sindicato definir quem abre e quem fecha em Maringá, porque se não chegar a um acordo,
ninguém abre. Então, com isso, a população de Maringá está delegando poder para um ente da iniciativa privada. Está delegando uma competência que não pode abrir mão, e é por isso que o projeto também é inconstitucional. Outro motivo, a lesão ao princípio da isonomia. O projeto, do jeito que está, não proíbe todo e qualquer mercado de funcionar. Só os grandes mercados ficarão proibidos. Resta saber se é justificado fazer essa discriminação. E, no meu ponto de vista, não é. Como eu disse, às vezes, ou quase sempre, quem trabalha nos grandes supermercados tem uma situação financeira menos favorecida do que a economia dos pequenos supermercados. Aliás, como é que fica a história do descanso, do exercício da fé para quem vai trabalhar na sua economia, no seu mercado pequeno? Para eles não vale essa regra que estão defendendo? Por fim, o Brasil é uma república cuja economia é fundada na livre iniciativa. Isso significa que na economia a liberdade é a regra, tanto para quem trabalha quanto para quem consome. São essas as razões, e pedindo desculpas a quem decepcionar, mas são essas razões que eu vou votar não a esse projeto. Muito obrigado.